Flamengo desiste de Okafor, está mais próximo de contratar Carrascal. A verdade sobre Rodrigo Garro no Mengão. Cria de 300 milhões. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos para as informações. Temos muitas coisas para trazer para vocês nessa manhã. Primeiro, deixar para vocês aquela palavra de meditação nessa quinta-feira, que é Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Glória a Deus, né? Bom feriado para todos vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente, né? Vamos começar aqui logo pelas notícias bombásticas, né? Vamos lá. Flamengo desistiu da contratação do atacante suíço Noah Okafor, que pertence ao Milan e jogou a última metade da temporada europeia passada pelo Napoli da Itália. E, detalhe, né? Foram campeões, né? O motivo da desistência do Flamengo na contratação de Noah Okafor é porque a pedida foi muito alta e o valor elevado fez os dirigentes do Mengão recuar. Eles já falaram que não vão fazer loucuras financeiras, mas pretendem encontrar jogadores que se encaixem no modelo de jogo de Filipe Luiz, que tem um valor acessível. No caso de Noah Okafor, né, o Flamengo recuou devido aí à pedida que foi muito alta. Então, tá certíssimo a diretoria do Flamengo. Tem bons jogadores no elenco? Tem. Precisa reforçar? Sim. Mas reforços pontuais, como um meia ali para substituir Jorge de Arrascaeta, um atacante como eles querem aí, que caia pelas pontas, porque nós temos visto que Everton Cebolinha e o Michael não tem rendido quanto nós esperávamos. Temos o Bruno Henrique também, que caiu muito de produção, mas tem aqui, ó, em contrapartida, a diferença entre o que o Flamengo oferece pelo meio-campista colombiano Jorge Carrascal e o que pede o Dinamo Moscou, seu clube na Rússia, diminuiu. Está em torno de 1 milhão de euros e com isso a possibilidade dessa contratação acontecer aumentou, né? Durante aí o Mundial é bem capaz do Flamengo anunciar Carrascal para o restante da temporada, né? O Flamengo, por sua vez, ofereceu 12 milhões de euros, com mais 2 milhões de bonificações por metas. Apelidado aí de Neymar colombiano, Carrascal é formado na base dos milionários, mas foi para a Europa ainda muito jovem. Carrascal, que ainda não se apresentou ao Dínamo, tá? Como eu trouxe ontem, os dirigentes estão chateados com o atleta, estão pensando em até aplicar uma multa, mas isso aí foi uma represária do atleta, porque ele quer vir jogar no Flamengo, como eu já pontuei para vocês, porém toda vez quando o acordo está próximo de sair, o que acontece? Os dirigentes lá do Dinamo Moscou sempre mudam alguma coisa. É uma estratégia deles tentarem segurar o atleta, né? Aconteceu com o Endel, aconteceu com o Jorginho, atletas que o Flamengo estava tentando contratar, quando estava sempre perto ali de carimbar, de assinar o contrato, estava tudo redigido, o Zenit ia e mudava alguma coisa. Então a mesma coisa está acontecendo lá com o Dinamo Moscou e Carrascal ainda não se apresentou para a pré-temporada. Isso aí vai facilitar ainda mais a negociação com o Flamengo, porque esse ato de indisciplina, espero que não ocorra aqui no Flamengo, está deixando os russos chateados, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Super Mundial de Clubes, né? O treino do Flamengo ontem, né, que estava marcado para começar às 15 horas, mas teve um pequeno atraso, né? Eu vou trazer essas informações para vocês. Lembrando, o elenco do Flamengo treina hoje às 10h30 da manhã, às 15 horas e 30 minutos, saem de Nova Jersey e vão para Filadélfia, para ficar concentrado até o horário do jogo amanhã, às 15 horas, contra o Manchester. Um jogo esperadíssimo, né? Seguindo aqui, ó, tempestade com raios atrasa penúltimo treino do Flamengo antes do jogo contra o Chelsea.
Primeiros 15 minutos que seriam abertos para a imprensa foram cancelados. Arrascaeta e Luiz Araújo não participaram da atividade. O Flamengo teve um pequeno imprevisto na tarde de ontem, quarta-feira, nos Estados Unidos. O treino previsto para as 17 horas sofreu um atraso por causa de uma tempestade de raios que estava a cerca de 1,5 km de distância. Por essa questão de segurança, a polícia do campus da Universidade de Stockton evacuou a área quando Felipe Luiz e sua comissão técnica já estavam no campo. Os jogadores ainda não estavam no gramado. É uma política de segurança lá nos Estados Unidos. Toda vez que tem alguma incidência aí de tempestade, eles param tudo, A incidência de raios lá é muito grande, então para evitar qualquer tipo de problemas, eles fazem isso, Aqui, ó, por volta das 17h40, a imprensa que já estava posicionada para acompanhar a atividade também teve que deixar o local e voltar para os carros no estacionamento. Antes da evacuação, a reportagem chegou a ver um raio caindo nas imediações da universidade e era possível ouvir muitos trovões, Então, por volta das 17h40, quando a tempestade já se distanciou, a assessoria de imprensa do Flamengo foi até os jornalistas para informar que os jogadores estavam fazendo aquecimento dentro do ginásio e iriam para o campo já para começar os trabalhos táticos e que, por esse motivo, não poderiam liberar a imprensa para fazer imagem, lógico. Treino tático e técnico não pode ser liberado para a imprensa mesmo. Vaza as imagens aí, o adversário pode utilizar isso aí, Bom, a comunicação também informou que Arrascaeta e Luiz Araújo não iriam a campo para fazer um trabalho de controle de carga após o desgaste na vitória por 2-0 sobre o Esperance. O uruguaio, e o Alexandre, que também fazia um controle de carga na semana passada e ficou de fora do primeiro jogo, treinou normalmente. Então, o Alexandre deve ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para o embate de amanhã, sexta-feira, contra o Manchester, Bom, aqui, ó, De La Cruz ainda não está totalmente reintegrado ao grupo e o uruguaio, em fase de transição de recuperação de lesão no joelho esquerdo, fez algumas partes do treino com o elenco e outra parte fez de separado. O Flamengo tenta preparar o meia para a partida contra o Chelsea. Na sexta-feira, ele será avaliado até lá. É contra o Chelsea, eu estou falando Manchester, desculpa, é contra o Chelsea. Eu estou com Manchester City na cabeça, que está complicado, Falei Manchester City, jogo ontem entre Al Hilal e o Real Madrid, meu irmão, que jogaço, hein? Que jogaço, 1-1, defesaço do goleiro do Al Hilal, cara, jogaço, gostei muito. Então, tem uma mensagem aqui do goleiro do Al Hilal que daqui a pouco eu trago, Bom, seguindo aqui, ó. Posteriormente, a imprensa foi liberada para acompanhar os minutos finais da atividade e os jogadores já estavam deixando o campo, com exceção de Matias Vinha e o Wesley, que fizeram trabalho específico com Felipe Luiz, No treino lateral, rubro-negro teve que impedir a progressão adversária liderada por Matias Vinha e o Wallace Ian. Então, isso aí indica que o Felipe Luiz está com alguma ideia em mente para esse jogo contra o Chelsea. Agora eu falei certo, rapaziada, é complicado. São muitos jogos que a gente vai acompanhando e alguns nomes ficam aí mais cravados em nossa cabeça, Bom, seguindo aqui com as informações, algo gigantesco. Bono, goleiro do Al Hilal, citou o Flamengo como uma das equipes que encaram a Copa do Mundo de clubes como algo gigantesco. E é verdade, os europeus, pode ter certeza, não estão encarando esse Mundial com a mesma perspectiva que nós, rubro-negros, botafoguenses, palmeirenses, tricolores, não estão. Ele disse o seguinte aqui, o Bono, abre aspas, eu entendo que para as equipes da Europa, como o Real Madrid, pode parecer um problema jogar um campeonato como este, mas para a maioria dos times que aqui estão é algo gigantesco.
Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate e nós do Al Hilal é uma grande oportunidade e muito positivo para os clubes de outros continentes disputarem um torneio deste nível. Fecha aspas, para mim foi o melhor jogador em campo no empate entre Real Madrid e Al Hilal. Foi esse goleiro Bono, grande goleiro, tá? Bom, agora trazer outra informação aqui que é sobre Rodrigo Garro, que foi oferecido ao Flamengo, né? E nem o rubro-negro tenta a contratação do jogador do Corinthians. Preste sua atenção. Segundo informações do Vene Casagrande, a informação de que Rodrigo Garro foi oferecido ao Flamengo não procede e o Flamengo também não tenta a contratação do meia. Como eu trouxe ontem para vocês, que o Rodrigo Garro tem uma tendinopatia patelar no joelho. E como eu disse ontem, segundo a Ana Paula Simões, ex-médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a tendinopatia patelar é considerada uma lesão de aspecto crônico. Vou repetir o que ela disse aqui. É um processo degenerativo progressivo do tendão. Mesmo que o atleta se recupere, o joelho pode sofrer alterações estruturais, já que feita uma cicatriz no tendão. O problema pode sim ter recorrência, ou seja, não tem cura. Ele vai ficar bom por um tempo, vai voltar novamente. Vai ficar bom, vai fazer tratamento, vai voltar novamente. Então, mediante isso aí, e outros fatores também envolvendo, a contratação, o Flamengo não tem interesse, o Flamengo não quer a contratação de Rodrigo Garro, ele está com problema sim lá no Corinthians, porém, o time dele deve procurar um outro jogador, Bom, informações para o duelo contra o Chelsea. Já trouxe aqui, Arrascaeta e Luiz Araújo ficaram de fora do treino de quarta-feira, ambos foram poupados por controle de carga pelo excesso de jogos. Por outro lado, Alex Santos só treinou normalmente e vai para a partida contra o Chelsea. Enquanto o De La Cruz fez trabalho individual, um pouco no gramado e um pouco com os atletas. Por fim, Eric Pulgar treinou normalmente após pancada recebida na partida contra o Esperance e não preocupa. Vai para o jogo também, a dupla de volante ali deve ser Jorginho e Eric Pulgar novamente, Bom, o Arrascaeta ontem deu um susto na galera aí, falando nisso, ele postou uma foto no centro de treinamento lá da universidade onde o Flamengo se encontra, com a bolsa de gelo no joelho. E não é a primeira vez que a Arrascaeta não participou de uma atividade no campo por controle de carga. Na semana passada, o jogador já tinha passado por uma situação após defender o Uruguai nas eliminatórias. Porém, ele treinou normalmente nos dias seguintes e jogou contra o Esperance da Tunísia na estreia no Mundial. Bom, esperamos que ele treine hoje às 10h30 da manhã. Espero que os 15 primeiros minutos sejam liberados e eu estarei trazendo para vocês. Mudando aqui de assunto, Joia do Flamengo assina contrato com multa acima de 300 milhões de reais. Rapaz. Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com João Vitor, mais conhecido como JV. Um dos destaques do Sub-17 do clube, a multa rescisória do CRI ultrapassa aí 50 milhões de euros, cerca de 314 milhões na cotação atual. O vínculo do atleta de apenas 16 anos com o Flamengo é válido até o final de 2028. João Vitor é o camisa 10 do time sub-17 do Flamengo. Uma das principais atuações do atleta nesta temporada aconteceu diante do Botafogo, pelo Brasileirão da categoria. Na ocasião, o atleta marcou 3 gols e deu uma assistência na vitória do Flamengo por 4-3, ou seja, ele teve 4 participações diretas em gols. Fez 3 e deu uma assistência. Diante das boas atuações, João Vitor já ganhou oportunidade de defender a seleção brasileira sub-15. Em suma, a convocação aconteceu para a amarelinha na temporada passada. E por fim, em 2025, até aqui o camisa 10 do Mengão já acumula 10 gols e uma assistência pelo sub-17 do Mengão. Excelente jogador, cara. João Vitor é muito bom jogador. Espero que ele continue assim e possa vir nos dar muitas alegrias. Gente, trazer aqui aquela informação chata, sobre pai do Gerson, seu Marcão, tá? Aqui, ó. Recuou. Pai de Gerson cancela programa após prometer quebrar o silêncio sobre a negociação do meia do Flamengo, tá?
Então aqui, ó, depois da vitória do Flamengo por 2-0 sobre a Esperance da Tunísia, na estreia do Mundial, o assunto Gerson esfriou. O tema prometia esquentar novamente ontem, quarta-feira, dia 18, já que o pai e empresário do Meia havia anunciado um episódio de podcast para falar sobre a negociação do Coringa, né? Contudo, representante do Camisa 8 recuou e cancelou o programa. Vou trazer uma informação para vocês aqui dos colegas que se encontram lá nos Estados Unidos. Um dirigente do Flamengo chegou para a rapaziada da imprensa e disse o seguinte, ó, assunto Gerson já deu, né? Já deu tudo que tinha que dar, já foi falado o que tinha que falar. Aí alguém virou para ele e falou, ó, as coisas ainda estão acontecendo. Inclusive, o pai do Gerson vai participar de um podcast. E esse dirigente do Flamengo perguntou, qual podcast é esse? A rapaziada não soube responder, que parece que o próprio pai do Gerson tem um podcast, né? E esse dirigente saiu. Pouco depois, saiu a notícia na imprensa, né, que o pai do Gerson não iria mais fazer esse podcast. E detalhe, ele lançou um comunicado aí nas suas redes sociais. Eu vou trazer aqui o comunicado para vocês. Abre aspas. Comunicado importante, pessoal. Infelizmente, o episódio do podcast que estava marcado para hoje, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais ideias, conteúdos para vocês. Agradeço de coração pela compreensão e pelo apoio sempre. Fiquem ligados que logo mais trago novidades. Fecha aspas, escreveu Marcão. Agora, se foi por conta desse bate-papo com esse dirigente aos nossos companheiros que estão lá nos Estados Unidos, eu não sei. Eu sei que o podcast não saiu. Lembrando que na semana passada, Marcão avisou que contaria a própria versão dos fatos relacionados à negociação com o Zenit. Segundo o pai de Gerson, o filho estava sendo jogado aos leões, porém por motivos imprevistos. Como destacou o empresário, o programa não acontecerá. Bom, meus queridos, onde há fumaça, há fogo. E se o Gerson está sendo jogado aos leões, é pelo próprio pai dele. Teve aquele problema quando ele veio, né, de volta para o Flamengo, que reclamou que o Gerson não estava jogando, que ele mais queria era jogar pelo time que ele amava, que agora ele estaria feliz. Aí renovação de contrato, pede para poder diminuir a multa rescisória. O Zenit tinha oferecido 29 milhões em janeiro. Aí depois que a multa do Gerson cai para 25 milhões, chega o Zenit novamente oferecendo 25 milhões. E o salário que ele tinha oferecido para o Gerson, devido ter diminuído a multa rescisória, aumentou. Então vamos aguardar, vamos ver o que Marcão vai fazer. É uma coisa chata, mas é o que está acontecendo e nós temos que trazer para vocês. Sendo assim, eu, Amaurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.